Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Vamos aqui gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos tratar sobre o pecado dos anjos. É mencionado em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Eu vou ler os versículos. Judas 6 diz: E os anjos que não preservaram o domínio que lhes pertencia, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele mantém presos com correntes eternas e nas trevas para o juízo do grande dia. Judas 6. 2 Pedro 2,4 diz: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, no grego nós temos tartarossas, que vem de tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Nós temos aqui duas menções, uma na carta de Judas, outra na carta de Pedro, ao pecado dos anjos. E muito se tem falado sobre quem são esses anjos, esta classe de anjos que pecaram contra Deus. Eles cometeram este pecado, este delito contra Deus, quando? E aí nós temos mais de uma interpretação. Há aqueles que dizem que os anjos em questão, em Judas 6 e 2 Pedro 2,4, eles dizem que estes anjos, o pecado deles consistiu em aderir à sedição de Satanás, a aderir ao diabo. Esta teoria diz que esses anjos exatamente caíram do céu com o diabo, porque eles aderiram ao movimento do diabo lá no céu. O diabo fez a cabeça de 1/3 dos anjos. E os versículos que eles usam para sustentar essa ideia, eu quero aqui ser muito honesto na interpretação e apresentar os argumentos, desses vários intérpretes. Eles levam para Apocalipse 12:4, que diz: E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. Bom, segundo esses intérpretes, essas estrelas do céu aqui são anjos. São os mesmos anjos de Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Nesta visão, essas estrelas do céu, que são anjos, e lançou-as sobre a terra. Então eles dizem que nós temos aqui uma referência à queda original do diabo e seus anjos. Ou seja, 1/3 dos anjos do céu seguiram a Satanás e foram lançados na terra. O outro versículo que supostamente estaria falando da queda dos anjos que aderiram a Satanás seria este aqui. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, e que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. De acordo ainda com essa mesma visão, então este outro versículo aqui traz a rebelião de Satanás e 1/3 dos anjos no céu contra Deus, mas que daí foram lançados para a terra. E aí se você pergunta para eles, mas o Apocalipse está falando que os anjos foram derribados para a terra. E em Judas 6 e 2 Pedro 2,4 diz que os anjos estão presos, confinados no Tártaro, no popular inferno. E como conciliar isso? Então eles vão te responder o seguinte: é porque alguns anjos ficaram aqui na terra, são os demônios, e outros foram confinados, aqueles mais perigosos,
aqueles mais ardilosos, estão confinados porque eles não poderiam de forma nenhuma ficar soltos. Então essa é a interpretação que eles dão. Eu estou aqui oferecendo primeiro esta visão, né, isso para que você tenha uma ideia de como os teólogos interpretam Judas 6 e 2 Pedro 2, 4. Ok? Não vou aqui me preocupar em refutar a visão, não porque eu não possa refutar. Outros vídeos eu já falei, né, refutando até essa visão de que Satanás era um anjo que caiu do céu. Não nego que Satanás fosse um anjo, e tampouco eu negarei que ele, obviamente, tenha caído do céu. Não é isso? Agora, pegar a passagem de Isaías 12, e versículos 12 a 4, Ezequiel 28, para provar que o diabo era um anjo de luz, não, aí é descontextualizado, aí é forçar a leitura. O propósito desse vídeo, eu já fiz outros vídeos refutando essa visão, então não vou refutar essa visão aqui. Apenas eu estou relembrando e mostrando para vocês como a passagem de Judas 6 e 2 Pedro 2,4 é manipulada. Tá certo? Por enquanto eu estou apenas mostrando a visão. Uma outra visão sobre o pecado dos anjos em Judas 6 e 2 Pedro 2,4, ela exatamente diz que o pecado dos anjos consistiu em quê? O pecado dos anjos consistiu em descer do céu e tomarem, vamos dizer, a forma de homens e coabitaram com mulheres. E dessas mulheres geraram filhos. Vamos lá, eu quero levar vocês para Gênesis 6, 2, que aqui eu já não vou apenas dar uma versão, mas a minha posição. O que eu estou lhes apresentando agora é a minha posição sobre qual foi o pecado dos anjos mencionados em Judas 6 e 2 Pedro 2, 4. Diz o seguinte, Gênesis 6, 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que lhe escolheram. A expressão filhos de Deus em hebraico é Venei Ha Elohim, que os 70 traduziram por Rioi, filhos, tu, de Teu, Deus, filhos de Deus. Mas há outros códices da Septuaginta que traduziram Venei Ha Elohim por Angeloi, tu, Teu, anjos de Deus. Então essas duas traduções da Septuaginta, elas existem, e Santo Agostinho ele faz menção de ambas as traduções. Uma tradução que diz filhos de Deus e outra que diz anjos de Deus. E no versículo 4 de Gênesis, capítulo 6, 4, diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, Venei Ha Elohim, que a Septuaginta traduz ou por filhos de Deus ou por anjos de Deus, entraram os filhos dos homens e dela geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fora. Então, queridos, os anjos em questão em Judas 6 e 2 Pedro 2,4 são exatamente os Venei Ha Elohim de Gênesis 6, 2 e 4, os filhos de Deus. Os anjos que Judas 6 e 2 Pedro 2, 4 tem em mente aí são os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6. Professor, mas essa interpretação ela é estranha. Ela é estranha para você, ela é estranha e vamos dizer descabida, né? E podemos até dizer uma interpretação ridícula, até hilária, né? Não é isso? E que até cheira a fábula. Outros até taxam mesmo isso de uma fábula.
Então essa visão fabulosa, irreal, eu quero lhe dizer que ela é uma fábula, ela é hilária, tá certo? Para você, que talvez, desculpe aqui a franqueza, talvez você não conheça muito da tradição judaica, você não conheça muito das várias interpretações que se dá para esse texto, mas eu quero lhe dizer que os pais da igreja, por exemplo, eu tenho aqui Justino de Roma, ele dizia que o pecado dos anjos foi coabitar com mulheres. Orígenes também faz menção ao mesmo relato. Tertuliano, Irineu, Hipólito de Roma, eles eram da opinião de que o pecado dos anjos foi coabitar com mulheres. E eu quero lhe dizer, aí você pergunta, mas o texto sagrado em Judas 6 e 2,4 não está dizendo isso. Só está dizendo que eles pecaram. De onde o senhor, professor, e de onde os pais da igreja tiraram essa ideia? Bom, queridos, essa ideia, ela é mencionada num livro chamado Livro de Enoque. Esse livro ele é mais antigo do que o cristianismo, foi escrito por volta do ano 165, talvez mais tarde a 100, a 50, antes de Cristo. E no livro de Enoque, ouça bem, é no livro de Enoque que se faz menção de Gênesis 6, 2 a 4, e o livro de Enoque, ele trata daqueles filhos de Deus como sendo anjos. Então é no livro de Enoque que nós temos a ideia de que anjos coabitaram com mulheres e delas geraram filhos. Claro que Gênesis 6, 2 está dizendo isso, tá certo? Mas o livro de Enoque ele traz mais luz. E a citação que Judas 6 e 2 Pedro 2,4 traz aqui do pecado dos anjos, eu quero lhe dizer que é extraído do livro de Enoque. Judas 6 e 2 Pedro 2,4, ou seja, a carta de Judas e a carta de Pedro, elas tinham em mão o livro de Enoque. Eu quero que você saiba que o livro de Enoque, ao contrário do que muitos pensam, ele era tido como escritura pelos antigos. Não pense que Judas citou o livro de Enoque só por citar, que Pedro citou só por citar. Não, o livro de Enoque era visto como escritura, ele era tido em alta estima pela igreja primitiva. Os cristãos, eles usavam o livro de Enoque, pelo menos para fins teológicos, mas aqui eu lhe digo que a forma como Judas citou o livro de Enoque em 2 Pedro 2,4, a gente vê que eles tinham o livro de Enoque em alta estima, até mesmo como escritura. Você tem que lembrar de uma coisa, que quando Pedro escreveu a sua carta, quando Judas escreveu a sua carta, o Novo Testamento ainda não estava formado, estava em formação. Ok? Tenha em mente isso, o Novo Testamento não estava formado, estava em formação. E até mesmo muitos livros do Antigo Testamento eram questionados quando Pedro e Judas escreveram suas cartas. Então, a Septuaginta já existia. Então, era a opinião de alguns líderes da cristandade daquela época primitiva que o livro de Enoque era a escritura. E Judas fez citação a partir do livro de Enoque e Pedro também. E não é somente essas duas citações. Há outras citações que são extraídas do livro de Enoque. Por exemplo, Judas 14 diz: eis que vem o Senhor com seus milhares de santos e anjos para executar juízo e julgamento sobre os ímpios. Judas, ele aí mais uma vez está usando o livro de Enoque e fazendo uma citação direta, textual do livro de Enoque. Então você vê que o livro de Enoque ele era tido como escritura. Para Tertuliano, o livro de Enoque era inspirado. E a opinião de Tertuliano não era isolada. Muitos dos pais da igreja respeitavam o livro de Enoque. Por exemplo, a Epístola de Barnabé, escrita no ano 130 mais ou menos, ela usa muito o livro de Enoque e trata o livro de Enoque como escritura. Então você vê que eles não passam essa informação para vocês. Nos seminários, eu já fiz teologia, sou bacharel em teologia, mas lá se negava o valor do livro de Enoque. Eles dizem que o Novo Testamento nunca faz menção
a apócrifos, a pseudepígrafes, o que não é verdade. A verdade é que o Novo Testamento está recheado de citações de apócrifos e pseudepígrafes judaicos. E o livro de Enoque é o mais usado no Novo Testamento. Então, Judas 6, 2 Pedro 2,4, quando fala do pecado dos anjos, ele está nos remetendo ao livro de Enoque. É o livro de Enoque que diz que os anjos que pecaram com mulheres foram sentenciados no Tártaro. Você não encontra no Antigo Testamento nenhuma menção à prisão dos anjos. Aí você pergunta, de onde 2 Pedro 2,4 e Judas 6 tirou essa informação de que os anjos que pecaram estão confinados no Hades, já que o Antigo Testamento não diz para onde os anjos foram lançados? Pois é, por aí você vê que os autores tiveram essa informação a mais, que não está no Antigo Testamento, é do livro de Enoque, querido. Ou que você aceite, ou que você não aceite. O livro de Enoque era visto como escritura pelos escritores bíblicos. E muitos pais da igreja, como eu já falei, tinham o livro de Enoque como escritura. E mesmo aqueles que não viam o livro de Enoque como escritura, como inspirado, mas usavam ele para fins teológicos. Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo e compartilhe estas informações, ok? Paz do Senhor Jesus Cristo para todos.